e o outro era o Fagner. Isso lá em outubro. E eu levantei esse assunto aqui nos Donos da Bola. Isso em outubro. Bolassi deve ir mesmo, o Eduardo deve ir. Esse balaio aí também, o Gamarra, né? Gamarra também vai. Mas o Fagner, depois que o Tite acertou com o Cruzeiro, Thiago Fernandes, muita coisa mudou, né? Ou pode mudar? Pode mudar. Eu tenho essa informação de semana passada, viu, Eltinho? Não é nem de agora. Era antes de saber que o Tite seria o treinador do Cruzeiro, de que havia possibilidade do Cruzeiro estender o empréstimo do Fagner, caso o Corinthians de fato não queira permanecer com o jogador. E aí, cara, vai em função de muitas coisas. Uma, em função do próprio Fagner, que é um lateral direito que foi importante para o Cruzeiro durante a temporada, por mais que ele tenha se lesionado naquela jogada com o William Potker no jogo contra o CRB. Tava bem, ele né? foi um cara muito importante para o Cruzeiro nessa temporada e também pelo fato da possibilidade de permanecer com o Henrique Lemos por aqui. Por mais que exista o acordo entre Cruzeiro e Corinthians para a manutenção dos direitos econômicos dos dois... Só reforça, o Henrique Lemos, é o filho que é do o Fagner. filho do Fagner. Eu não expliquei, perdão. Você tem razão. O filho do Fagner também permanecer aqui, que é um jogador muito promissor. Jogador de seleção brasileira de base. Então, existe essa possibilidade ainda. O Cruzeiro avalia e cogita aí a manutenção do jogador. Mas tem uma matemática que tem que ser feita também, porque é o seguinte, não dá pra ficar com 3 laterais direitos no elenco também, né? Dá pra ficar com o William, com o Fagner e com o Cauã Moraes. São três jogadores, não sei. Você viu o calendário aqui, mas você não acha que irmão? o Cauã vai ser desenvolvido ainda, Diogo? O Cauã hoje Não, ainda, ele tem potencial para se tornar. Concordo, inclusive eu acho o Fagner um bom jogador, tá? Acho que ele é um bom jogador, ele tem perfil pro que a gente vai disputar ano que vem. A gente precisa de uns caras que... Inclusive, quando o Fagner foi contratado pro Cruzeiro, eu falei assim, Fagner, joga muito no Cruzeiro, mas na lealdade, porque ele era muito desleal quando ele jogava no Corinthians, não é porque ele veio pro Cruzeiro que eu vou omitir isso. E isso não aconteceu, né? Ele foi machucado numa jogada desleal. Numa jogada desleal do Potker, né? Mas isso aqui não aconteceu, mas ainda assim, eu acho que o Fagner é um bom jogador, pela experiência que ele tem, é jogador que está acostumado a jogar jogo grande, não sente pressão, não se omite, né, nessas grandes decisões. E igual eu falei, cara, ontem, gente, era uma história, hoje é outra. Ontem o técnico era o Jardim, hoje é o Tite. Então, às vezes, com a chegada do Tite, né, até facilita, né, a permanência do Fagner pela boa relação que eles já tiveram, mas acho sim que ele vai ser um jogador importante para o ano que vem. E o torcedor do Cruzeiro quer lidar com a inconsistência do William de novo ano que vem também, E ele sabe? precisa de uma sombra, cara. O William precisa... Exato. Cara, o William é um baita de um jogador. O William chegou até a seleção brasileira. O que aconteceu com o William? Que defensivamente ele não estava sendo ninguém. E para cruzar, parecia que ele era canhoto, né? Mas ele é destro, né? Mas que não acerta um cruzamento. E assim, eu tô falando, cara, porque chega a ser meio absurdo, porque parece que desaprendeu, porque a gente sabe que ele é um bom jogador, cara. Ninguém chega na seleção à toa. Mas o que aconteceu, a queda de rendimento dele, defensivamente e no apoio, foi uma coisa absurda na reta final da temporada. Aqui, eu não quero ser profeta do acontecido, não, porque já aconteceu, já rolou tudo, mas no jogo de quarta-feira passada, do Cruzeiro contra o Corinthians, um jogo que o Cruzeiro estava extremamente nervoso, muito nervoso em campo, logo nos primeiros minutos você já percebia o Cruzeiro num tom acima, que não era o necessário. Um jogador igual o Fagner, sabe, Valu, na semana passada eu peguei e falei assim, cara, faltou um cara para colocar a bola debaixo do braço, para colocar a bola debaixo do braço e chegar em cada um e falar assim, que rotação é essa que você tá? Eu só discordo você que o Cruzeiro tem começado acima do tom. Eu achei que o Cruzeiro começou da forma que tinha que começar. E nós pecamos, Eltinho. Por exemplo, a gente tem que dar um mérito também, por exemplo, do Hugo Souza. Diogo, no nervosismo. Mas no nervosismo, com aquele voleio que o Matheus Pereira deu em plena Não, não tô falando do jogo agora, não. Jogou no Mineirão. Perfeito. Não, ali o Cruzeiro não jogou. Do Mineirão, não, tudo bem, pelo amor de Deus. Se transpareceu o que eu falei, o jogo de domingo, não. O jogo de semana passada, o jogo de quarta. Não, aí eu assino embaixo. O jogo de quarta. Foi uma vergonha a atuação. Era o jogo de quarta, o jogo de quarta-feira. Pegar a bola aqui e chegar em cada um. Fabrício Bruno, não precisa disso aí não. Calma. Tem 60 mil torcedores do Cruzeiro aqui, a gente vai colocar a bola no chão e vamos massacrar esses caras. Sim. O Fagner era esse cara. Eu não sei se ele era esse cara, Elton, mas eu acho que para a temporada até o Cruzeiro carece desse perfil de jogador. E quando eu falo isso, não quer dizer que os outros não tenham a sua utilidade. Não. O Cruzeiro sofreu em alguns jogos na temporada. Aquele momento que o Cruzeiro faz 2-0, você não pode tomar o gol de empate, você não pode tomar um gol 4 minutos depois. Você tem que fazer o adversário sofrer, chegar aos 30, aos 35 minutos ganhando de 2-0. O Cruzeiro toma o gol 4 minutos depois e é ele, Cruzeiro, que, assim,
assume o papel do Corinthians. Então, só para reforçar, eu tô falando do jogo de quarta, tá, gente? Eu não tô falando do jogo de domingo, sim, não. mas isso foi uma coisa que Tá. aconteceu não só no jogo de quarta, no jogo de domingo, uma coisa que aconteceu muito na temporada. Jogadores que têm a capacidade de dar uma pausa no caos da desorganização mental, da desorganização tática, que alguns jogos que o Cruzeiro perdeu ou empatou chaves na temporada passaram por esse tipo de característica que eu acho que faltou no elenco, Elton. Mas no time titular do Cruzeiro não tem esse cara com essa Não característica. tem, isso não. E não Ô, é Diogo, uma crítica, tem tá? Não é uma crítica isso. que fez uma baita temporada. O próprio Lucas Silva não tem essa característica Isso, de chegar Diogo. e pá. Perfeito. E foi um dos caras que mais teve vontade de estar nesse jogo contra o Corinthians aí. Tô falando desse perfil. Isso. O cara que chegava... É um perfil específico, Diogo. Sim. Do cara que fala até assim, ó, a gente gosta de jogar rápido, a gente vai jogar Mas pouco... não é de hoje, Valor. Não é de Isso. hoje que não existe A cara no gente vai Cruzeiro. jogar um pouco mais lento até a gente voltar ao nosso normal. Isso, é isso aí. É o cara que dá o reset mesmo Se em tudo que tá reencontrar acontecendo. na partida. Nem Se precisa de ser um reencontrar. craque, eu acho que às vezes é muito mais a questão de atitude, assim. Atitude. Experiência Isso. também, talvez. É. né? Também, passa por isso também. Gabriel. Vamos pra onde? Tá. O HG tem mais um recadinho pra você, gente, por favor.